De um lado, tem a narrativa da civilização europeia, do outro, a exploração. A questão é o que não é colonialismo. Ele está em todos os lugares, em tudo, mas ninguém consegue realmente vê-lo ou nomeá-lo. A maioria dos países europeus o vendeu como missão civilizatória. Bem-vindo, bem-vinda ao Camarote 21. Os recentes debates sobre racismo e movimentos de imigração reacenderam a discussão sobre colonialismo. Séculos de domínio europeu moldaram o mundo como ele é hoje, um assunto que parece ainda ser amplamente ignorado. O quanto a nossa sociedade está permeada pelo colonialismo? A nossa equipe falou com 4 artistas em busca de respostas. Imagens que retratam a era colonial. Com suas pinceladas, a artista americana Raj Kamal Khalon questiona tais representações. Coloca em xeque a visão ocidental do mundo e a nossa forma de lidar com a história. Trabalho de forma rápida, muito intuitiva, simplesmente deixo as imagens falarem. Muitas vezes surge algo engraçado ou violento que te devolve a imagem original. Uma garota birmanesa sem nome e com sede de vingança. Uma vila na Índia que produz tecido para a superpotência. Habitantes das ilhas do Pacífico Sul demonstram solidariedade. Todas reinterpretações de fotografias etnográficas dos séculos XIX e XX. Raj Kamal Khalon trabalha com o tema colonialismo há cerca de 20 anos. Imagens que, de acordo com ela, têm um grande impacto até hoje. Essas imagens ainda exercem poder. Elas ainda exercem poder sobre a minha vida, sobre como vejo o outro e a mim mesma. Acho que para muita gente é assim. Tenho interesse em explorar os motivos pelos quais essas imagens ainda exercem essa influência. Por exemplo, como funciona o poder? Como funciona o poder das imagens? Por que elas ainda influenciam a forma como as pessoas me veem? Filha de indianos que migraram para os Estados Unidos, Raj Kamal hoje mora em Berlim, onde diz não se sentir tanto uma estrangeira como na Califórnia. Eu me vejo como colonizada e colonizadora. Isso tem a ver com o fato de que eu sou americana, mas ao mesmo tempo não sou branca. Mas como americana, esta história e este legado imperial fazem parte da minha identidade. Estes sempre foram os meus pontos de partida para compreender e observar os movimentos e histórias anticolonialistas no resto do mundo. Ela busca material para o seu trabalho em livros ilustrados como Die Völker der Erde, Os Povos da Terra, publicado em 1902 como livro científico. A artista o considera um conto de fadas colonial. Ela desconstrói o material criando um novo conteúdo cheio de ironia e crítica política. Nativos de Madagascar transformados em aeronautas futuristas. E um derviche persa imobilizado. Também é sobre como as pessoas retratadas são representadas. Humanidade não é a primeira coisa que se vê ao observar essas imagens. Em todos os meus projetos, busco devolver humanidade a essas pessoas. Também o propósito da série Do You Know Our Names? Você sabe os nossos nomes? Sobre a representação do corpo feminino, supostamente para fins científicos, de maneira estereotipada. Em muitas das imagens originais, as mulheres não tinham cabelo. Estavam sem roupa, os olhos desfocados. Quase nenhuma representação de humanidade, dignidade ou beleza. Retocar as imagens foi para mim uma forma de cuidar dessas mulheres.
Coloquei maquiagem, roupas, fiz penteados modernos. De repente, elas começaram a ter identidade, dignidade, coisas que tinham sido tiradas da fotografia original. O projeto mais recente da artista analisa como os refugiados são vistos em comparação a outros viajantes. Como base, ela utiliza os diários de viagem de Wilfred Thesiger, descendente de uma dinastia de governantes de colônias britânicas. Wilfred Thesiger simboliza tudo o que eu odeio no mundo. Isso é algo muito forte de se dizer. Ele é um aristocrata britânico que viajou com povos tribais na Arábia Saudita e é considerado um herói no mundo todo. Ele define a história, diz o que é o quê, e as pessoas ouvem. By everyone in the world. He gets to define what history is. He gets to say what is. E do outro lado da história, do espectro desta viagem, está o refugiado, que é criminalizado, temido, visto de forma patológica. They are criminalized and they are feared. Os retratos de Raj Kamal contando o outro lado da história vão parar nas páginas dos diários de viagens de Wilfred Thesiger. Utilizando material de arquivo, ela também conta histórias da atualidade. A questão deveria ser o que não é colonialismo. Quando você pensa em catástrofes ambientais, fronteiras, migração, ocupações militares, tudo é condicionado pelas histórias e políticas colonialistas, algo que ainda continua. Retratos que passam uma mensagem de esperança. Para mim, beleza é uma forma importante de protesto. Trata-se de uma forma de empoderamento e também de dar protagonismo às pessoas retratadas. Uma forma de redistribuir o poder. Vamos a Sheffield, norte da Inglaterra, cidade do jornalista, apresentador e fotógrafo Johnny Pitts. Para escrever o livro Afropean, ele embarcou numa viagem pelo que chama de Europa Negra, em busca de uma identidade afropeia livre de clichês. O que normalmente se vê são imagens de negros em conjuntos habitacionais, vestindo moletons com capuz, apresentados como se fossem perigosos. Ou imagens de negros, estrelas do esporte, sorrindo em festivais, carnavais, se divertindo e festejando. Mas você não costuma ver a vida cotidiana. Eu queria registrar as pessoas no metrô, indo ao trabalho, buscando as crianças na escola, refletir o cotidiano da população negra na Europa de forma normal e não exótica. Johnny Pitts viajou por diversas cidades do continente para ir ao encontro de europeus negros de diferentes origens. Filho de um afro-americano, Johnny sofreu racismo estrutural, mas a experiência dele difere da experiência da maioria. Quando meu pai se mudou para cá, os vizinhos diziam: "Ah, esse é Richie, o artista americano." Tinham uma visão romantizada dele, o viam como alguém exótico. As pessoas não olharam para ele e pensaram imediatamente no colonialismo britânico. É uma experiência muito diferente em comparação com as comunidades negras que têm essa história compartilhada, ligada ao colonialismo. Em entrevista à DW, Johnny Pitts fala sobre as consequências do imperialismo para os negros na Europa, o legado colonial e o que o levou a pegar a estrada pelo continente. Comecei a notar que o racismo estava aumentando, e isso me preocupou. Além do mais, como negro, também me incomoda o crescente isolamento do Reino Unido. O fato de estar vivendo numa ilha que se inclina para o conservadorismo. Então eu quis ampliar a minha visão. Descobri um velho continente se dividindo, que muitas vezes condena as comunidades negras ao isolamento nas periferias da Europa e uma noção de negritude que nunca realmente se encaixou.
E quanto mais eu tentava definir o conceito de afropeu, mais ele se desintegrava. The more I tried to fit Afropean solidly onto something, the more it fell apart. O que é afropeu? Existe realmente ou é uma construção? It's definitely a construct. É definitivamente uma construção. Não consigo definir exatamente o significado de afropeu. A palavra tem certo pluralismo e por isso muitos se identificam com ela. Tem um fator aglutinador. Muito rapidamente surgiu uma comunidade em torno dessa palavra. E acho que isso é algo que historicamente a comunidade negra na Europa não teve da mesma forma que a comunidade afro-americana, um tipo de solidariedade frente ao racismo. Solidarity in the face of racism. No livro Afropean, Johnny Pitts intercala a jornada pela Europa com a história do colonialismo europeu. E chama a atenção para atrocidades cometidas pelos europeus contra os africanos. Episódios sobre os quais até hoje se prefere silenciar. Os alemães frequentemente parecem negar ou mesmo esconder o passado colonialista. Qual foi a sua impressão? Acho que há um pouco de amnésia histórica sobre o colonialismo alemão. O traçado das fronteiras africanas foi feito em Berlim. Mandatários de toda a Europa se reuniram para decidir que parte da África escolheriam para si. É por isso que o continente africano está cheio de linhas retas artificiais desenhadas por alguém na Europa. Era tipo, essa parte vai ser minha. Acho que há uma grande amnésia em todo o continente, não apenas na Alemanha. Um dos lugares que mais me chocou foi a Bélgica. O colonialismo belga foi muito violento. Eles assassinaram mais de 10 milhões de congoleses. A particularly virulent kind of colonialism that maimed and massacred more than 10 million Congolese. E como esses países justificam tratar as pessoas de maneira tão desumana e cruel? Uma das coisas que mais me incomodaram na Bélgica foi o livro Tintim no Congo. Eu era um grande fã do Tintim, assistia aos desenhos animados, lia os livros, e me assustou ver esta edição de Tintim no Congo usada como propaganda do colonialismo belga. Havia uma ideia de que o colonialismo belga era uma força do bem, uma força benevolente que estava fornecendo infraestrutura para os que chamavam de africanos preguiçosos ou sem inteligência. Quando, é claro, o verdadeiro motivo pelo qual a Bélgica estava lá era para explorar o marfim e a borracha durante a Revolução Industrial. Exploiting the ivory and the rubber, during the Industrial Revolution. O que significaria para a Europa assumir responsabilidades? Há um debate sobre reparações históricas que não me incomoda de forma alguma. Não vejo por que as comunidades negras não deveriam receber dinheiro de um sistema que as segue humilhando. Acho que deveria haver certo grau de honestidade, e isso começa com o ensino do colonialismo nas escolas. Quando critico a Europa, o Reino Unido, é porque quero que a Europa seja um lugar melhor. Quero participar da Europa. Quero que o Reino Unido seja um lugar melhor. Estou lutando por este país, mas talvez não da maneira que as pessoas tradicionalmente lutam, mantendo certos preconceitos. A perspectiva afropeia de Johnny Pitts é a de uma Europa que enfrenta o passado colonial sem marginalizar a população negra. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo. Camarote 21 de volta com uma edição especial sobre colonialismo. Os museus europeus estão repletos de valiosos artefatos africanos, muitos deles retirados à força pelos europeus durante o período colonial. E segue o debate. A quem pertencem esses objetos e em que contexto devem ser expostos? Quando vamos a esses museus e observamos tais objetos, é como uma disneyficação de tudo. Acho que as instituições europeias e de todo o hemisfério norte são extremamente conservadoras, não querem mudar essa posição de poder. Nora Al-Badri se refere, por exemplo, ao Neues Museum, o novo museu em Berlim, onde se encontra o busto da rainha egípcia Nefertiti, uma das peças mais significativas da história da arte. Há quase um século, o Egito exige o retorno da peça ao país, sem sucesso.
Como libertar a arte do contexto colonial e ao mesmo tempo mantê-la acessível? Para Nora, a resposta está na tecnologia. Ela publicou na internet o conjunto de dados necessários para fazer um modelo 3D do busto de Nefertiti. Detalhe, sem a permissão do museu. Controlar não apenas o artefato físico, mas também as reproduções digitais é como controlar a narrativa do objeto e assim poder decidir quem tem o direito de pesquisá-lo. Com a publicação desses dados, os museus estatais de Belém perderam o monopólio sobre o famoso tesouro cultural, pelo menos digitalmente. Qualquer pessoa que tiver uma impressora 3D pode criar a própria Nefertiti. Uma das cópias chegou a ser enterrada no deserto do Egito, um retorno simbólico. É muito relevante se um objeto de outra cultura é descontextualizado. São objetos que foram levados por meio da violência, do colonialismo. A localização atual do artefato, assim como quem conta a história dele, são pontos muito importantes. The Imperial Museum is obsolete. The process of the transition of the museum has begun. And now we gain sovereignty to tell our stories. Colocar o dataset da Nefertiti ou de outros projetos sob o domínio público é muito importante para mim, porque muda a realidade. Agora todo mundo tem acesso a essas informações e pode usá-las. Com a ajuda de dados vazados, tecnologia 3D e inteligência artificial, Nora tenta reconstruir a história da Mesopotâmia. Para isso, ela coletou dezenas de milhares de imagens de objetos reais. Mais uma vez, os museus europeus não cooperaram, mas ela teve acesso aos bancos de dados digitais das obras de arte de outras formas. Enquanto esses museus apenas se preocuparem consigo mesmos, acho que eles não serão relevantes e significativos para o nosso mundo. Eles não estão conectados com o que está acontecendo, enquanto os objetos e suas histórias, sim. Através dessa camada digital, que eu gosto de chamar de herança tecnológica, é possível se reapropriar dessa soberania interpretativa. Essas imagens têm um significado especial para Nora al-Badri porque também representam o patrimônio cultural do Iraque, lar de sua família por parte de pai. Visão Babilônica é um dos poucos trabalhos que realmente tem um componente muito biográfico, porque parte da minha família é do Iraque, um país que nunca pude visitar. Trata-se de uma pesquisa sobre como realmente era a Babilônia. Há muitas coisas que podemos recriar sem apenas fazer cópias, mas gerando objetos completamente novos. E isso é especialmente importante para um país como o Iraque, onde geralmente tudo é destruído e saqueado. O projeto Futuros Fósseis também usa tecnologias digitais para discutir roubo de patrimônio cultural e propriedade pública. Durante o domínio colonial alemão no sul da Tanzânia, toneladas de ossos de dinossauros e fósseis foram retirados do país. O dinossauro, que hoje é a peça central do Museu de História Natural de Berlim, foi encontrado em Tendaguru. Atualmente, há multinacionais explorando recursos naturais exatamente no mesmo lugar. As pessoas lá estão furiosas e eu entendo perfeitamente. Por isso, em todos os meus projetos, vou aos locais para conversar com a população de lá. Um dos locais, por exemplo, é este parque em Berlim, conhecido por ser ponto de venda de drogas. Muitos dos traficantes são migrantes africanos sem permissão para trabalhar. Nora al-Badri tem uma visão para o local que parece utópica: que as pessoas distribuam arte e não drogas. Acho que o que vemos no parque é um tipo de colonialismo em tempo real. Os direitos básicos da população negra são constantemente violados. A minha proposta aqui é usar a arte como ferramenta para imaginar outro mundo. Nora al-Badri acredita que a arte pode desenvolver o poder de quebrar as estruturas do colonialismo e da desigualdade. Com a música, ela busca seu lugar no mundo. A complexa experiência de viver como mulher negra entre dois mundos é um tema central do trabalho de Elsa Mbala.
Natural da República dos Camarões, ela afirma que lá as mulheres eram tratadas com respeito até a chegada dos europeus. O colonialismo teve um grande impacto na mentalidade das pessoas. A cultura foi apagada de propósito. Stumbling over imagery of a black man of the 21st century. I couldn't swallow my pride. Trust, I tried. You. Elsa Ambala deixou sua terra natal, Camarões, ainda criança. Ela se mudou para a Alemanha com os 2 irmãos e a mãe, que queria fazer doutorado em uma universidade alemã. Vir para a Europa era um sonho para mim, uma criança africana. A cultura branca está presente nas TVs de todos os lugares. É a norma, o padrão. Quando você, uma criança de 10 anos, sabe que vai para a Europa, é como ir para um país das maravilhas. Na época, era a única garota negra de uma pequena cidade no sul da Alemanha e conviveu cara a cara com o racismo. Não se ensina sobre colonialismo. Por exemplo, a origem das matérias-primas, como tanta riqueza veio para a Europa. Veio das colônias. Acho realmente louco que aqui na Europa as crianças passem tantos anos aprendendo como supostamente foi o mundo em que elas vivem. E como grande parte da história é deixada de fora. Quando completou 20 anos, Elsa voltou à sua terra natal em busca de suas raízes. Eu queria saber de onde venho, quem eu sou, a qual legado histórico pertenço, além da questão do colonialismo. E foi muito triste ver como nós, camaroneses, meus pais, por exemplo, temos pouca conexão com o passado. Uma aproximação que também se deu musicalmente. Em Bienvenue on Bois, algo como Bem-vinda ao Lar, ela canta sobre o que é estranho a ela. Quando eu fui para Camarões, eu cantava e tocava violão. Quando cheguei lá, me dei conta de como o violão tinha um som baixo, não tinha força o suficiente, não se ouvia direito. A Europa é muito silenciosa, há muito silêncio aqui. E Yaoundé é pura adrenalina. O violão não combinou com a energia do lugar. A artista começa a fazer experimentos com batidas eletrônicas e colagens de sons. É uma mistura da realidade africana do passado e do presente em formato digital. De volta à Alemanha, Elsa vive em Berlim com a filha. Mas o continente africano a continua inspirando. Nesta obra, ela adicionou trechos dos discursos de Kwame Nkrumah, o primeiro presidente do Ghana, com partes de uma conversa enquanto estava num táxi nos Camarões. Le nom de mon père, c'est le bonjour, monsieur fidèle. Falar sobre suas raízes ainda é uma questão delicada para a artista. Aqui na Alemanha, às vezes converso com pessoas que dizem: a Alemanha não teve colônias, certo? E eu falo: procura no Google. Em Berlim, Elsa gosta de ir a um restaurante camaronês. Ela afirma que a busca pela identidade não é mais o tema central em sua vida. A mistura dos dois mundos cria o meu mundo. Voltar para Camarões foi uma tentativa de retornar a um mundo ao qual eu sentia que pertencia, o que não era verdade. Mas acho que eu precisava descobrir isso sozinha. No fim, cabe a mim criar essa mistura na minha vida cotidiana. E eu tento fazer isso porque é muito saudável. É um equilíbrio saudável. Algo que ela quer passar para sua filha.
Descobri que identidade não é algo tão importante. Também está tudo bem viver numa situação de incerteza enquanto se desfruta da jornada que é tentar descobrir a própria identidade. Em seus textos e canções, Elza Mbala faz uma abordagem poética e crítica dos conflitos que surgem da junção desses mundos e do desejo de mudança. Refletir de forma crítica sobre o passado é essencial para construir um futuro. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Até semana que vem.